Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Nos ilumina agora, Senhor, para que possamos compreender os Teus ensinos, Senhor, praticá-los, viver, Senhor, de modo digno de tudo que temos aprendido, Senhor. E te oramos e pedimos isso em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Então, o que a gente viu domingo passado? Para quem? Quem é Deus? E quem é Deus? Então, Deus é Espírito, certo? Então, se Ele é Espírito, significa que a gente tem um modo correto de adorá-lo. E Ele não é qualquer Espírito também. Sabemos que existem outros Espíritos, mas Ele é o único que é infinito, eterno e imutável em seu ser. Que seriam os três atributos que a gente chama de... Os três que estão aqui, né? Que são os atributos incomunicáveis. Certo? Que Ele é o único que os tem. Não há outro ser que é infinito, eterno e imutável em seu ser. E alguns outros atributos que a gente viu quase todos, que são que a gente chama de comunicáveis. Que Ele comunica, transmite aos seres que foram criados. Onde a gente tem sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Aí a gente parou na verdade, né? Então, passando para lá. A gente passou por bondade e verdade. Então, o que significa quando a gente fala que Deus é verdade? Primeiro, Ele é verdade no sentido físico. Ele é o único que tem vida em si mesmo. Ele é o que chama todas as coisas à existência. Então, no sentido físico, Ele é o único que é verdadeiro completamente em seu ser. Ele é o único que é eterno. Ele é o único que tem vida em si mesmo. Ele é o único que tem uma substância real que dá existência a todos os outros. Então, no sentido físico, não existe nada que é mais verdadeiro do que aquele que chamou todas as coisas que existem, são verdadeiras, à existência. Então, não há uma verdade acima desse ser que é eterno, do nosso Deus. E Ele também é verdade, no que a gente está mais acostumado, no sentido também moral, como a gente viu em santidade. Na santidade, a gente pode ter dois sentidos, de separado e também de pureza, de moral. E Deus, Ele é o padrão, nesse sentido. Ele é verdade como o moral absoluto. A ética absoluta. Ele é o padrão do correto, do que é certo. Então, a gente não pode abstrair esse conceito de certo, de correto, de bondade do ser de Deus. A ideia que a gente tem de bondade provém de Deus. Não tem como desligar. Então, ele é verdade no sentido moral, que não tem erros, não tem engano. O padrão e o protótipo da verdade é o nosso Deus. Certo? Então, não há nada verdadeiro senão o que está ou que vem de Deus. E tem uma frase muito famosa de Agostinho que fala que toda verdade é verdade de Deus. Ele fala isso no contexto de estudo, de adquirir conhecimento. Então, tudo que a gente pode adquirir, tudo que é verdade, provém de Deus. Não importa se é um ateu, se é um pagão falando. Se é verdade, é por causa de Deus. Ele que é o Criador, Ele que é o protótipo, Ele que é o padrão de toda a verdade. Então, quando a gente fala em verdade, é necessário Deus. Não tem como existir verdade sem existir, primeiramente, Deus. E Deus também é verdade em cumprir suas promessas, como a gente bem sabe. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas. Então, Deus nunca mentiu, Deus nunca enganou, Deus nunca deixou de cumprir aquilo que Ele falou, porque Ele é a verdade. Certo? Então, Deus pode cumprir todas as suas promessas, não simplesmente porque Ele é verdade, mas por causa de todos os seus atributos. Por que Ele pode cumprir as promessas? Porque Ele não mente, obviamente. Porque Ele sabe todas as coisas. Porque Ele está no comando de todas as coisas. Então, se Ele não é todo-poderoso, Ele não pode cumprir as suas promessas. Se alguma coisa foge do seu controle, Ele não poderia garantir todas as suas promessas como Ele já garantiu. Então, por ser verdade, por ser todo-poderoso, por ser quem Deus é em sua completude, Deus cumpre todas as suas promessas. Nenhuma delas falhou, nenhuma falhará, porque Ele é Deus, todo-poderoso e verdadeiro. Certo? Então, por ser verdade também, Deus não pode revelar o quê? Mentiras. Nem fazer algo que contraria a si mesmo. Como a gente viu, Deus não pode fazer coisas que contrariam a sua própria natureza, porque Ele também é verdade. Ele permanece fiel, segundo Timóteo. Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma poderia negar-se a si mesmo. Então, Ele não pode mentir, Ele não pode fazer coisas que vão contra a sua própria natureza, como morrer. Ele é vida.
ele não pode morrer. É impossível que Deus, sua natureza divina, Deus possa morrer. Porque se ele deixasse de existir, todas as coisas criadas também cessariam. Certo? Então ele é verdade, não pode fazer nada que contraria a si mesmo. E ele não pode trazer revelações que são falsas. Por isso que quando um profeta, que se diz profeta, fala coisas que não acontecem, o que Deus afirma sobre aquela pessoa? Falso profeta. Ele está indo com a mentira. Deveria ser apedrejado, hoje em dia não mais. Mas ele deveria ser ignorado. Os profetas de hoje em dia, que falam, que afirmam ser profetas, que não proferem a verdade, não provém de Deus, porque de Deus é impossível que venha mentiras. Certo? Então, todo mundo que professa e profere e atribui essas palavras a Deus e não se cumprem, elas não vêm de Deus. Por quê? Porque Deus é verdade. Não tem como. Então, a verdade também pode ser definida com o quê? Então, o que é verdade? É a pergunta que Pôncio Pilatos fez a Jesus. Que é a verdade? Jesus falou que por esse vim que eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Então, verdade, uma forma que tem por aí que se define, é a realidade conforme nós enxergamos, conforme nós observamos. Porém, tem um problema nisso. É que nossos sensos não são perfeitos. O exemplo clássico é o quê? Quando a gente coloca uma barra de ferro na água, ela parece torta, né? Parece que ela não está no lugar onde ela realmente está, por causa da refração lá da luz. Nossos sensos não são perfeitos, não somente em visão, mas em todos os sentidos. Eles são perfeitos o suficientes para a gente entender o mundo e viver em santidade, mas eles não são perfeitos como de Deus. Então, quando a gente define verdade, a gente define como a realidade como enxergada por Deus, que é perfeito, onisciente, todo-poderoso, que sabe exatamente o que é o que ele fez. Então, verdade, ela tem que ser como Deus a falou. Então, se ele fala que criou homem, macho e fêmea, quer dizer que ele criou homem, macho e fêmea. Não como vocês pensam aí no mundo, mas como Deus afirma. Porque ele que é a verdade, ele é que sabe realmente o que é a realidade, como ele criou a criatura. Então, se ele é verdade, o que ele diz é o padrão para a realidade. Porque ele sim tem os seus sensos, os seus sentidos completamente perfeitos. Porque ele é perfeito. Então, o que ele diz, ele é o padrão da realidade, da verdade que ele mesmo criou. Então, somente Deus não tem falhas. Nós somos finitos. Não enxergamos como realmente são as coisas muitas vezes. Deus, porém, não. Deus sabe exatamente. Em todos os sentidos possíveis. Até no fundo do nosso coração, ele sabe realmente como nós somos. Nós não conseguimos afirmar se uma pessoa realmente é o que ela diz, ou o que ela parece estar vivendo. Deus, porém, pode sondar o coração e enxergar as coisas completamente perfeitas. Tudo patente aos seus olhos. Diferente de nós. Então, Deus é a verdade no sentido dele ser o padrão de tudo que existe. Enxergar e entender tudo que existe perfeitamente. Certo? Muito bem. Então, isso acaba sobre quem é Deus. Até aí, tudo bem? Tem alguma questão que vocês queiram levantar, ou perguntar, ou contribuir sobre a pessoa do nosso Deus? Na santidade, nos dois aspectos, o aspecto separado, que não sei se eu estou errado, mas é incomunicável. Há uma discussão sobre santidade no sentido de separado ser incomunicável. Porque Deus, diferente de todas as criaturas, ele nunca será alcançado no sentido da sua existência, do seu ser. Porque ele é totalmente diferente, totalmente não. Ele é diferente das criaturas, porque ele é eterno, ele não foi criado. Então, nesse aspecto, ele sempre vai ser único, é a solidão de Deus, no sentido que não há nenhum outro ser que se compare a Deus. Então, nesse aspecto, muitas pessoas falam sobre ele ser separado de uma forma incomunicável. É impossível que alguém se assemelhe a Deus nisso, porque seria Deus, só Deus pode ser isso. Então, mas daí meio que se aplicaria a todos os outros atributos. Não, então, os outros atributos seriam em certo grau, né? Então, por isso que essa discussão, mas será separado, mas em certo grau, ou não é certo grau? Porque alguns atributos não têm grau nenhum, como, por exemplo, a eternidade, né? A gente pode ser infinito no sentido de não morrer. No caso dos comunicáveis, que nós conhecemos como comunicáveis, né? Todos os comunicáveis, obviamente, em certo grau, a gente jamais vai ver chegar perto, né?
Aí eu não entendi o porquê que os separados eles têm essa distinção em relação aos comunicados, né? Os incomunicáveis ele tem esse mal. Então, por isso que é uma discussão. Vai entender os teólogos, né? Tem teólogos que falam, nesse aspecto é incomunicável. Mas como assim? Certo grau, não certo grau? Porque, realmente, é impossível se igualar a Deus. E tem até há discussões sobre a transcendência de Deus, né? Como assim? Ele é totalmente diferente ou não? Porque se ele fosse totalmente diferente, como é que ele se comunicaria conosco? Então, até isso há discussão também entre os teólogos. Deus não seria um ser totalmente diferente, mas ele nos criou a imagem dele, de forma que nós podemos comunicar, relacionar com ele e tudo mais. Então, isso são discussões sem fim que acontecem também. Beleza, mais alguma coisa sobre o ser de Deus? Muito bem, então próximo, pergunta 5 há mais de um Deus. Quantos deuses há? Há um Deus. É um Deus que é o quê? O Deus vivo e verdadeiro. É como nós vemos na sua escritura. Então o que é isso? A gente tem que o próprio Deus afirma que ele é o quê? Um texto muito conhecido, que é a Shema lá, que é ouve Israel. Que é Deuteronômio 6:4. O que diz lá? Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é quem? É o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, Deus mesmo afirma que ele é um. Não há mais de um Deus. Apenas um Deus, como o próprio Deus, que enche toda a terra, afirma. Então, somente um infinito. Não tem espaço para outro. Deus fala, diz o Senhor, porventura não encho os céus e a terra? Não tem espaço, meu Deus é infinito, não tem outro ser que seja como o nosso Deus. Somente há um ser infinito, eterno, todo-poderoso, que é o nosso Deus, como ele mesmo o afirma. Outro ponto de ser somente um é que não há, como dizem por aí, uma luta entre bem e mal, entre dois seres, entre qualquer coisa que seja aí nesse mundo. Como muitos afirmam hoje em dia, nessa nova era aí. Mas o que a gente vê na criação? A gente vê harmonia. Um só governo na criação. É apenas um todo-poderoso e criador. Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías 44. Isaías capítulo 44. Versículo 6 e versículo 24. Quem achou pode ler, por favor. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Esse é o 24. O 6 também, ele fala assim, diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Então a gente vê o quê? Na criação, Deus fazendo as coisas. Nada dos seus propósitos, seus planos são derrotados. A gente não vê uma disputa de forma que algumas vezes Deus conseguiria fazer o que quer, outras vezes não, porque tem um ser impedindo ele. A gente não vê essa disputa, a gente vê somente harmonia e governo na sua criação. Desde a criação até hoje, por mais que tenha um pecado e tudo mais, a gente vê que os propósitos de Deus, as coisas que ele afirma, acontecem. Por que acontecem? Porque ele comanda todas as coisas, não tem ninguém que se iguala a ele, que possa lutar contra ele. A gente não tem essa disputa, há somente um Deus, um ser, uma mente, um propósito para tudo o que há. Isaías 46, 9 a 10, um pouquinho mais para frente aí, ele fala o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, como é possível existir dois deuses distintos, ou luta entre bem e mal, e um deles falar isso? Não somente falar isso, mas cumprir, né? Ele fala, tem provas, eu anuncio desde o princípio as coisas que acontecerão, o meu conselho permanece, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador, somente há um que realmente possa ser chamado de Deus. Se houvesse mais de um, isso não aconteceria. Certo? Haveria o quê? Essas lutas que dizem por aí, essas disputas entre bem e mal, onde algumas vezes dá certo, algumas vezes não, e fica algum equilíbrio, qualquer que seja. Mesmo assim, não é isso que acontece. Deus anuncia as coisas e ele faz. O seu conselho sempre acontece.
E Deus já alerta contra isso, não é? Contra esses falsos deuses. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Deus já fala sobre o erro do politeísmo. Então vocês não podem ter outros deuses diante de mim. Isso é um pecado, isso é um erro, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus ainda alerta sobre a insensatez de adorar outros seres. Vamos abrir Salmo 115. É um bom salmo sobre isso, sobre a loucura de adorar falsos ídolos. Lê até o 8, quem achou, por favor. Salmo 115, 1 ao 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor de tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque te diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então, onde está o Deus deles? Não importa se é somente um ídolo criado lá, a escultura, mas qualquer coisa que você adore, qualquer ídolo, qualquer criatura que você adore, onde está essa criatura? Estava lá no princípio, como Deus falou a Jó, estava lá no princípio, quando eu estendi, espraiei a terra, como a gente acabou de ler. Estará ainda na eternidade? Estará no controle, no trono de todo o universo? Não. Todos esses seres, esses objetos, nada são. Toda a sua fortuna, toda a sua riqueza, tudo que você confia, nada é. É tudo insegurança. Somente Deus é imutável e eterno e perfeito em seu ser. Somente Ele está no governo da criação. Torne-se semelhante, aqui como não falam, não sabem, não enxergam, torne-se semelhante a isso aqueles que adoram essas coisas. Aqueles que adoram as riquezas. É uma insensatez tremenda. Que loucura é adorar coisas que são tão frágeis, tão passageiras, tão fracas, quando a gente tem o Deus eterno no trono da criação. É insensatez. Então Deus já alerta sobre essa insensatez desde o princípio. É loucura adorar falsos deuses. E um ponto importante é que politeísmo é diferente de quê? De idolatria. O que é politeísmo? Vários deuses, né? O que é idolatria? Adorar algo que não é o verdadeiro Deus. Pode cair no politeísmo, mas idolatria, você pode ser monoteísta adorando um Deus falso. Certo? Então, idolatria é diferente. Adorar falsos deuses é diferente de achar que você está adorando o Deus da Bíblia, quando você, na verdade, está adorando o ídolo. E é um erro que muitas vezes incorremos. Pensamos que Deus é o quê? Deus é bom, então Ele não vai punir ninguém. Deus está do meu lado, então Ele vai fazer isso por mim. A gente acaba colocando Deus como o nosso servo, como algo que está lá para ser o nosso Papai Noel. Estamos o quê? Frequentando a igreja, lendo a palavra de Deus, mas na nossa cabeça, o Deus verdadeiro não é o que está na nossa cabeça, não é aquilo que nós estamos adorando. Estamos em idolatria, mesmo achando que não somos politeístas. Estamos adorando um Deus falso porque nós não o conhecemos. Por isso que aquela pergunta anterior é importante. Quem é Deus? Quem é esse Deus que você está adorando? É realmente o Deus verdadeiro? É realmente o único Deus? É aquele Deus que é eterno, que é imutável, que é sábio, que é infinito? O Deus que você está adorando bate com esse Deus aqui da Bíblia verdadeiramente? Você está interpretando a Bíblia à luz do seu achismo ou à luz de quem a escreveu? Certo? Então isso é muito importante. Não podemos também ser idólatras. Adorar a um Deus falso. Por mais que a gente pense que seja o Deus verdadeiro, devemos sempre conferir, buscar, realmente saber, sondar o nosso coração para ver que realmente estamos adorando aquele que é o Criador e não alguma coisa qualquer. Certo? Muito bem. A resposta também fala que é um só Deus, mas esse é o Deus que é vivo e verdadeiro. E a gente acabou de ver sobre verdade também. Então a resposta ela enfatiza que esse Deus é vivo. E qual que é uma frase muito comum hoje em dia? Deus está morto. Por que eles querem matar tanto a Deus? Eles não querem um Deus vivo. Porque um Deus vivo implica em quê?
que é uma autoridade, que é uma lei sobre tudo, sobre toda a sua criação, que nós não podemos mais viver como nós desejamos. O mundo quer matar Deus a todo custo para poder viver da maneira que lhe apraz. Isso não acontece só no mundo, muitas vezes também conosco. Nós achamos que Deus está morto, que todas essas coisas aqui são do passado, todos os seus mandamentos são do passado, agora estamos em liberdade. Nós vivemos como se Deus estivesse morto, que muitas vezes é chamado de ateísmo prático. Realmente nós vivemos como se Deus estivesse vivo, face a face a Deus, como colocam lá no Corandel, né? Viver sempre como se estivéssemos face a Deus. Tudo que nós fazemos realmente pensando que Deus está vivo do nosso lado, vendo tudo que nós fazemos? Ou andamos neste mundo como se Deus estivesse morto? Então a resposta é bem clara: Deus é vivo, vivo e verdadeiro. O que Ele falou é o que Ele quer. Ele não está mentindo, Ele não está enganando, Ele não está falando por falar. E Ele está vivo, bem vivo, e Ele cobrará, pedirá contas de tudo que nós pensamos, falamos e agimos. Portanto, vivamos como diante da face de Deus, não como se Deus estivesse morto. Certo? Então Deus não está morto, Ele está vivo, bem vivo, no seu santo trono, no seu santo templo. Então cale-se diante dele toda a terra. Tudo bem até aí? Muito bem, outra pergunta é: quantas pessoas há na divindade? 3, mas a gente acabou de falar que tem um Deus só, né? Então como é que funciona isso? Então a resposta do breve catecismo é que há 3 pessoas na divindade. Quais são? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes 3 são um Deus. Não esqueçam disso. Esses 3 são um Deus da mesma substância, iguais em poder e glória. Certo? Então nós temos agora o mistério da Trindade. Certo? Então o que é a Trindade? Afinal de contas. Então, primeiro ponto, a Trindade é contrária à razão? É contrária à lógica? Pode haver um ser com 3 pessoas? Isso não é irracional? Ilógico? Ou não? Então, a gente tem que diferenciar mistério de uma contradição. Então, o mistério é o quê? É algo que nós ainda não entendemos, que ainda não sabemos como funciona, ou nunca saberemos. Mas é algo que a gente ainda não sabe como, por quê. Não quer dizer que isso é uma mentira, que é irracional, que é ilógico. Simplesmente fala da nossa ignorância. Então, mistério é algo que ainda não compreendemos. Certo? E a Trindade é um mistério. Talvez sempre será um mistério, mas ela não é irracional. Porque quando fala que é um só Deus em quê? Em mesma essência. Então, ele é um só em um sentido e ele é 3 em outro sentido. 3 em pessoa, 1 em essência. É a mesma coisa quando a gente fala, eu sou pai e filho. Só que eu sou pai e filho em 2 sentidos. Eu sou pai do Natan e do Isaac, sou filho do Sodélio. Certo? Então, eu posso ser pai em um sentido e filho em outro, sem contrariar a razão. Da mesma forma, por mais que seja um mistério, Deus é um em essência e subsiste em 3 pessoas. Certo? Então, a Trindade, por mais que seja acusada disso, ela não é irracional. Ela pode ser um mistério, pode ser algo que não entendemos, pode ser algo que foge à nossa compreensão, porque não é algo que a gente encontra por aí. Mas ela não é irracional. Afinal, nós acabamos de ver que Deus é o quê? Verdade. Ele pode contrariar a sua natureza, ele pode contrariar a razão, a lógica que ele mesmo criou. Não foram seres humanos que criaram a lógica, nós no máximo descobrimos as leis da lógica. Mas tudo isso provém de Deus. Então Deus não pode negar a si mesmo. Nada do que Deus é pode ser irracional. Pode ser como alguns afirmam, acima da razão, da nossa razão, não da razão real, mas não é contrária a ela. Certo? Então a Trindade não é irracional. Certo? Esse é um dos argumentos mais falados por aí, mas é mentira pela própria lei que nós colocamos da lógica. São 2 coisas em relações diferentes. Isso não é contrário. Tudo bem? Muito bem. Aí, para ajudar a entender a Trindade, o que a gente tem por aí? Muitas ilustrações, não é? Alguém já ouviu alguma ilustração sobre a Trindade? Já, né? A água é o mais famoso. A água é o quê? Pode estar em 3 estados. Líquido, sólido e gasoso. Tem também ovo aí, como gema, clara, casca e coisas assim vão.
Mas é útil? Podemos fazer isso? Elas realmente ajudam a entender, a explicar a Trindade? Como eu falei, é um mistério, elas não explicam. A doutrina da Trindade é uma doutrina que foi revelada. Revelada na revelação especial. Certo? Ela não tem paralelo na natureza. Por mais que a gente tente, ela não tem paralelo na natureza. Certo? A gente pode ver obras trinitárias e coisas que são em 3 partes por aí, mas não é como a Trindade. Porque a Trindade é algo que não há paralelo. Então, essas ilustrações, muitos falam que não tem serventia nenhuma. Por exemplo, a questão da água. Ela não tem esses 3 estados ao mesmo tempo. Certo? Ela não é líquido, sólido e gasoso ao mesmo tempo. Porém, Deus é 3 pessoas ao mesmo tempo. 3 distintas. Essa ilustração, por exemplo, pode levar a uma heresia muito comum, que era do modalismo. Certo? O que o modalismo falava? Que Deus, o único Deus, se apresentava de 3 formas diferentes. Então, uma hora ele se apresentava como Pai, uma hora ele se apresentava como Filho, uma hora ele se apresentava como Espírito Santo, mas não é assim que está na Sagrada Escritura. Isso foi uma heresia que já foi combatida há milênios atrás. Certo? Uma heresia, acho que lá do início. Não me lembro quando que ela começou. Mas é uma heresia. Então, essa ilustração, ela simplesmente dá força à heresia. Ela não ajuda a entender a Trindade. Então, muito cuidado com ilustrações. Nós podemos falar a Trindade pelo que foi revelado, mas não tem como ajudar a melhorar isso. Certo? Que pode ser um choque, né? Que a gente sempre ouviu isso várias e várias vezes, mas não ajuda. Mas a questão é, por que a gente fala de Trindade? A gente precisa disso? Para que complicar tanto? É necessário? Trindade é necessário? Precisamos realmente de 3 pessoas na divindade? Claro que precisamos. Se não precisássemos, não estaria lá. A Trindade é necessária. Se Cristo, por exemplo, não é Deus, não é Filho, na mesma essência, poder e glória, o que fica a nossa fé? O que fica a nossa salvação? Quem morreu por nós naquela cruz? Certo? Então é necessário. Precisamos falar que o Filho é Deus, mesma essência, mesmo poder e mesma glória. Precisamos de cada uma das pessoas da Trindade. Como a Bíblia fala, a gente vê as 3 pessoas, cada um exercitando um papel, uma tarefa diferente. E é necessário. A doutrina não foi revelada em vão. Nós sabemos que Deus não faz nada em vão. Então, se Ele revelou a doutrina para nós, é porque nós precisamos dela. Ela esclarece a nossa mente, nos ajuda a realmente alcançar a salvação. Precisamos da Trindade. Não a salvação sem a Trindade, porque a salvação consiste num pacto entre essas pessoas da Trindade. Um pacto lá na eternidade, onde eles decidiram salvar a humanidade. Onde cada um, de comum acordo, decidiu fazer o seu papel. Onde Deus enviou o seu Filho, o Filho veio, morreu por nós, o Espírito Santo vem e aplica essa salvação em nós, nos leva à santificação. É pela Trindade que nós conhecemos, como está ali, o amor de Deus. Afinal, Deus provou o seu amor como? Mandando o seu Filho. O seu Filho, o seu único Filho. Quando fala único Filho lá, é a mesma essência. Monogenesis lá é a mesma essência. O único Filho, o único que tem a mesma essência. Nesse sentido também, Jesus vai ser sempre o único Filho. Por mais que a gente fale dele como primogênito dentre os mortos, ele é o único que é Filho de Deus na mesma essência. Nós nunca seremos isso. Nós não temos a essência divina. Somente Jesus é o Filho na mesma essência. O seu único, unigênito. Unigênito lá do João 3,16 é isso. Mesma essência. Certo? Então, pela Trindade, nós conhecemos o amor do Pai. Nós conhecemos o amor de Deus. Certo? A Trindade é extremamente necessária para a nossa vida prática. Certo? Não somente um conceito abstrato, mas para a nossa vida prática, para que possamos também amar os outros como Deus nos ama. Certo? Então não é algo para os teólogos, é algo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Tudo bem? Muito bem. Então o Filho é Deus. Mas como é que a gente sabe que o Filho é Deus? As Escrituras deixam isso claro. Afinal, Trindade está em qual versículo? Nenhum, não é? A Bíblia não usa esse termo, Trindade. Nós deduzimos das Escrituras, quando nós vemos que João, por exemplo, fala que no princípio era o Verbo, Jesus Cristo, referindo a Jesus Cristo, Logos. E o Verbo estava com Deus. E não só isso, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é eterno, Ele estava com Deus e Ele é Deus. Então a Bíblia deixa claro em afirmar que Jesus Cristo é Deus. Tem vários textos por aí que a gente vê, João
Esse que a gente leu, Colossenses fala bastante disso. Salmo também, que é o Salmo 110, vamos abrir lá, que é o salmo mais citado no Novo Testamento, salvo engano. Então, Salmo 110, 1, quem achou pode ler, por favor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Então, esse é um salmo do rei Davi, onde acima dele só existia quem? A gente sabe como que era lá a economia de Israel, né? A gente é um rei, como que estava acima dos súditos, e acima do rei ainda existia alguém, que era quem? Deus. É uma teocracia. Davi, então, ele fala esse salmo aqui sobre dois senhores. Aí se você ver lá, ele está falando, Yahvé falou ao meu Adonai. Quem são esses senhores de Davi? Esse aqui é um salmo que está se referindo a Deus, Pai, conversando com Deus, Filho, aquele que recebeu o nome sobre todo nome, o Adonai, o Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Então aqui a gente tem o Eu Sou conversando com o Adonai, que é Cristo. Jesus Cristo também, que é o Senhor de toda a terra. Ele é Deus, ele é claramente o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Então não há dúvida sobre isso. Falar que Jesus Cristo não é Deus, a Bíblia o trata em várias passagens, não somente essas, como Deus, certo? E o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Ou quem é o Espírito Santo? Então o Espírito Santo também claramente é tratado como Deus. Então a gente vê lá em Gênesis, no princípio, onde o Espírito pairava sobre as águas, e também vamos abrir lá em Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, que é Ananias e Safira. Então, Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Quem achou pode ler também, por favor. Então disse Pedro: Ananias, o que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, está falando Pedro, o apóstolo Pedro, falando que Ananias mentiu ao Espírito Santo, mas não mentiu a homens, mentiu para quem? Para Deus. O Espírito Santo, ele é tratado como Deus. Ele é Deus. A gente vê isso também, nos mais comuns seria na fórmula do batismo. Afinal, Jesus Cristo manda batizar como? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nós somos batizados não em nome de criaturas, mas em nome de Deus, que são 3 pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção apostólica, também, não precisa abrir lá, 2 Coríntios 13, 14, o último versículo fala, que o pastor normalmente faz aqui, essa bênção, então alguma outra bênção, ele deixa claramente sobre as ternas misericórdias do Espírito Santo, né, o amor do Filho, o amor do Pai, nem eu lembro de cor, né? Ele fala sobre a Trindade, ele fala sobre as 3 pessoas. Então a Bíblia claramente demonstra a doutrina da Trindade. É um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Não é contrário à razão, mas ainda assim é um mistério. E a pessoalidade do Espírito Santo, né? Afinal, o Espírito Santo, como eu falei, não é um quê, é quem. O Espírito Santo não é uma força, não é um poder, não é algo abstrato, não é algo impessoal, é algo pessoal, é uma pessoa. Ele é tratado, por exemplo, como guia. Jesus fala que nos enviará um Consolador. Ele, não isto, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo é uma pessoa. E o texto também, que é interessante, é Mateus 12, 32. Abram lá, por favor. Onde Jesus Cristo está sendo blasfemado e falando que opera por Satanás. Ele fala o seguinte, a respeito do Espírito Santo. Mateus 12, 32. Quem achou pode ler, por favor. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, seria isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, o texto do pecado sem perdão. Aqui está falando que é quando a gente ofende o Espírito Santo. Certo? Então, como é que a gente ofende uma força, algo impessoal? Não tem como. O Espírito Santo também é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa, não
uma força, certo? Então o Espírito Santo não é algo abstrato, é uma pessoa, certo? E essa pessoa que nos guia, que nos santifica, que está conosco, que representa Jesus Cristo conosco todos os nossos dias, como nosso confortador, o Paracletos lá, aquele que está conosco em toda a dificuldade, não depois, mas durante toda a dificuldade. É uma pessoa que está lá conosco, que se compadece de nós, que nos fortalece, não é uma coisa impessoal, mas é uma pessoa conosco todos os nossos dias, certo? Então é pessoal. E outro ponto bem claro é que é uma distinção. As três pessoas são distintas, por mais que a gente não consiga separar de uma forma simples, a gente consegue distinguir entre elas, cada uma agindo diferente, por mais que seja uma essência, são três pessoas distintas. Como a gente já falou, não tem essa heresia do modalismo, não é Deus que se apresenta de três formas diferentes, são três pessoas distintas. E a gente tem isso, por exemplo, no batismo. Então, Marcos 1, 10 e 11. Abram lá, por favor. Isso talvez todos saibam de cor, né? Então, quando Jesus saiu das águas, o que aconteceu? Quem achou pode ler, por favor? Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvido uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me compraste. Então, como que são três pessoas que não se distinguem? Se elas conversam entre si, se elas têm lá aparecendo de forma diferente, um falando para o outro, são três pessoas distintas. Como a gente viu o Salmo 110 também, né? Deus falando a Deus, então Deus Pai falando ao teu filho, são três pessoas distintas, certo? Um só Deus em três pessoas distintas. E a gente tem também a diferença dos papéis que cada um exerce. Isso deixa clara a distinção entre as pessoas. Como é que tem, por exemplo, não somente na redenção, todas as obras do nosso Deus, se a gente parar para pensar, elas são trinitárias. Desde a criação, onde Deus comandou, onde pelo Verbo, pelo Logos, por Jesus Cristo, Ele fez com que todas as coisas existissem, e o Espírito Santo lá pairava, transformando tudo lá, dando vida. Todas as obras de Deus são trinitárias, especialmente a obra da redenção. Então, abram lá 1 Pedro 1, 2, esse versículo que coloca os três papéis em um só versículo, onde Deus elege, Jesus executa e o Espírito Santo aplica e santifica. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, quem achou pode ler, por favor. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Então, eleitos por Deus Pai, a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que morreu por nós, pela santificação do Espírito Santo. A obra da nossa salvação, da nossa redenção, é trinitária, certo? Deus agindo por meio de três pessoas. Um só Deus agindo por meio de três pessoas. Um outro ponto também seria peculiaridades das pessoas, né? Então, o pai, ele gera o filho. A gente vê essa expressão, né? Especialmente em Hebreus, lá 1:5-8, fala, eu hoje te gerei. Então, como que o pai gerou o filho? Então, a gente tem esse conceito aí que passa a ser um pouco mais abstrato, seria sobre a geração eterna de Deus. Porque nós vemos claramente Deus, Jesus Cristo, como eterno, como no princípio, na oração sacerdotal, Jesus falando que ele estava com Deus antes da fundação do mundo. Cristo é eterno, porém, de alguma forma ainda misteriosa, ele é eternamente gerado, ele foi gerado na eternidade, ele não tem princípio, ele é eterno, mas ele é o Filho do Deus Pai, certo? Então, quando fala, eu hoje te gerei, quanto que é esse hoje? É a eternidade. Lembra que a eternidade a gente tem essa dificuldade com a nossa limitação ao tempo, mas Deus criou o tempo, certo? E Cristo, ele é eternamente o Filho de Deus, eternamente gerado. Então, essas expressões como gerado não nos assustam, condiz com a relação pai e filho. E não diminui a santidade, a divindade e a eternidade de Jesus Cristo. A gente tem também a questão do Espírito Santo ser enviado da parte do Pai e do Filho. Então, o Espírito Santo, João 15:26, Jesus Cristo fala que enviaria um Consolador. Gálatas 4:5, Paulo falando que Deus Pai enviando o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está lá sendo enviado pelo Pai e pelo Filho para realizar essa obra na nossa vida, para a nossa santificação. Afinal, o nome dele é o quê? Espírito Santo, que está operando a santificação em nossa vida, certo? Então, ele tem algumas peculiaridades. E também tem a questão da unidade da Trindade. Então, não há uma hierarquia, que é a parte final da resposta. Não há uma hierarquia na Trindade. As três pessoas possuem a mesma glória e honra. Certo? O final da resposta é esse, mesmo poder e glória.
Como a gente tem lá em Filipenses 2,6. O que fala lá em Filipenses 2,6? Cristo não julgou como usurpação ser o quê? Ser igual a Deus. Cristo, que é Deus, que é verdade, que não mente, ele afirma ser igual em poder e glória. Ele tem o mesmo poder e glória. Apesar de a gente falar de uma economia diferente, onde o pai precede o filho, onde o pai enfia o filho, a gente nunca vê o filho operando através do pai, mas o pai operando através do filho, o Espírito Santo operando através... Cristo e o pai, o filho e o pai operando através do Espírito Santo, a gente tem essa economia diferente, a hierarquia a gente não existe, em questão de um estar acima do outro, porque é um só Deus, 3 pessoas distintas em mesmo poder e glória, certo? Então não há essa hierarquia, apenas uma essência e nada mais. É 1 Coríntios 8,4, né? Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que há senão um só Deus. Certo? Em mesmo poder e glória. Tudo bem até aí? Muito bem. Então a conclusão é o quê? Que a gente tem que adorar qual das pessoas? Ou quais pessoas? As 3. Não é as 3 pessoas. Porque os 3 é um só Deus. Adoramos a esse Deus, que subsiste em 3 pessoas, que tem mesmo poder e glória, mesma honra. Cristo, na verdade, fala algo chocante lá para a época, na fim de que todos honrem o filho, do modo porque honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai. Quem não tem o filho, não tem o pai. Quem não adora o filho, não está adorando a Deus de verdade. Mesma coisa se aplica para o Espírito Santo. Devemos adorar cada uma das 3 pessoas da Trindade. Nós temos hinos belos sobre isso. Sobre a primeira estrofe, sobre o Pai, segunda estrofe, sobre o Filho, terceira estrofe, sobre o Espírito Santo, preceptor divino. A gente tem isso também na nossa tradição. Nós adoramos as 3 pessoas da Trindade, porque os 3 é um só Deus. Salmo 2, é um salmo bem interessante, especialmente a gente pensa em nossos tempos, em política, governos e tudo indo contra Deus. A gente tem que fala para os reis que estão tentando lutar contra Deus, beijai o filho para que não se irrite, não pereçais no caminho. Não adorem o filho para você ver. Recusem o seu governo, recusem o seu reinado. Ele é Deus. Vocês sofrerão a devida punição, porque ele é Deus. Certo? Então, tudo bem? Então, quando a gente vai discipulando as pessoas, chega na Trindade, conseguimos passar essa doutrina importante, essencial para os nossos discipulandos, né? Alguma questão que vocês queiram falar, contribuir, ou perguntar, ou questionar? Sim. Sim, 3 pessoas. É o Espírito Santo que nos santifica, que leva as nossas orações, que faz com que a gente realmente agrade a Deus. Jesus Cristo que perdoa os nossos pecados para que possamos de fato estar na presença de Deus e abrir o caminho para nós. E Deus o Pai, que é o Criador de todas as coisas, que nos elegeu na eternidade. Nós adoramos sempre, com todo o nosso entendimento, as 3 pessoas da Trindade. Em que quer que seja, no culto da nossa vida, como no culto público também. Certo? Muito bem. Então, a próxima pergunta é a pergunta 7, que fala sobre os decretos de Deus. E a gente não vai terminar hoje de jeito nenhum, mas fala sobre os decretos de Deus, que é um assunto que pode ser também muito extenso. Mas então, o que são os decretos de Deus? Então a resposta é: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, na sua vontade. É segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. E é um texto que realmente traz muita polêmica, especialmente a parte final, porque fala que ele predestinou o quê? Algumas coisas? Tudo o que acontece. Tudo o que acontece. A nossa confissão também ela é bem enfática nesse ponto. Então, a primeira questão dessa pergunta é que a gente entende que o universo, ele tem um propósito, ele foi criado com um objetivo, não somente o ser humano, como nós vimos na primeira questão, mas o universo inteiro foi criado com um propósito, que foi decretado quando? Desde a eternidade, certo? Deus criou todas as coisas não por acaso, para o acaso, por diversão, por qualquer motivo ilógico que seja, mas tem um plano bem definido para toda a criação, certo? Há um motivo, um propósito para que tudo existe. Não surgiu do nada, mas com intento, com intenção, certo? Da mesma forma que a Bíblia e livros não surgiram do nada,
foram escritos por pessoas com alguma intenção. O universo também foi criado intencionalmente. E tudo que foi criado foi bom, como disse o nosso Senhor Deus, que a gente vê lá em Gênesis 1 e 2. O plano de Deus, então, abrange todas as coisas em todos os detalhes. Vamos abrir lá em Isaías 45, versículo 7. Quem achou pode ler, por favor. Texto pouco polêmico também. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, não há uma única partícula no universo que Deus não fez com um propósito, com uma intenção, que Ele não governa soberanamente. E esse texto fala isso. Ele cria todas as coisas, Ele faz todas as coisas. Todas as coisas. E qual que é o problema desse texto? Por que ele é polêmico? Eu crio o mal. Esse texto aqui, primeiramente, antes da gente discutir o mal em si, a gente não vai discutir isso, eu acho. Ele fala o quê? Paralelismo, luz e trevas, paz e calamidade. Certo? Então, o mal não é um ser que possa ser criado. O mal simplesmente acontece. Na verdade, como é que a gente define o mal? A gente já falou isso um pouco antes, né? O mal a gente define como? Através do bom. O que é o mal? É negação. Negação ou privação. A gente só define na forma negativa. Não pode existir o mal se não existir antes algo que seja bom, agradável. Então não tem como existir o mal. O mal não é um problema para nós, muito pelo contrário, aponta para a existência de um padrão moral, de um padrão de bondade que transcende toda essa criação, que é Deus. Certo? Então Deus, ele não cria, ele não gera mal moral. Porque Deus não pode fazer algo que contraria a sua natureza, como a gente acabou de ver. Deus não pode contrariar a sua santidade. Então Deus não cria e não gera mal moral nas criaturas. Ele pode trazer calamidade, mas ele não vai criar mal no coração de alguém. Como a gente vai discutir mais em breve, isso a gente vai discutir. Mas o ponto aqui, principal nesse instante, é que ele decretou todas as coisas. Todas. Até o furacão, a seca, todas as coisas que acontecem estão no controle do nosso Deus. Foram ordenadas pelo nosso Deus. Mais para frente a gente vai discutir sobre a diferença também sobre determinismo. E outro ponto é que seus decretos são imutáveis. Certo? Imutáveis. Seus decretos são eternos e imutáveis. Isaías 14, 24, 27 fala isso. Não precisa ler lá agora. Mas Salmo 33, 11, o que fala? O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. O que Deus planejou, o que Deus decretou, ele não vai mudar de cabeça. Pensando bem, acho que eu vou fazer isso. Não acontece com Deus. É tipo, não, surgiu uma coisa nova, não sabia, quem diria? Vou mudar o meu decreto. Isso não acontece para Deus. Nós já sabemos que Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento, Ele tem todo o poder. E seus decretos são imutáveis, porque nosso Deus é imutável. Nada foge do seu controle. Não tem uma partícula que está fora do seu controle que pode fazer com que alguma série de eventos ocorra e ele tenha que ajustar o seu pensamento. Isso não acontece, porque Deus sabe e planeja e decreta todas as coisas nos menores detalhes, certo? Tudo nos menores detalhes. E os decretos de Deus também, eles não são arbitrários. Uma outra acusação comum que nós temos aí sobre a nossa fé é que Deus fez tudo por capricho, certo? Mas Deus não é caprichoso, como a gente viu. Os seus decretos não são arbitrários e aleatórios, nem muito menos injustos. Mas foram feitos o quê? Segundo a sua boa vontade. Abram lá Efésios, por favor. Vamos ler esse texto. Efésios, capítulo 1, versículo 5 e versículo 11. Então, os dois versículos. Efésios 1, quem achou pode ler. Versículo 5 e versículo 11. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E o 11? Nele vivo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade e fala que essa vontade é o quê? Sobre o beneplácito dela. O que é beneplácito? Beneplácito traz a ideia de coisas prazerosas, de coisas agradáveis, de coisas boas.
Então, os decretos de Deus não são passeados em caprichos, aleatoriedades, nem nada do tipo, mas no que é bom, no que é agradável. Afinal, Deus, ele é bondade. Deus é amor, Deus é justo, Deus é santo, Deus é misericordioso. E toda a sua vontade, nós sabemos que é segundo o beneplácito, sobre coisas agradáveis, coisas boas, coisas que realmente são santas, cheias de sabedoria e de misericórdia. O nosso Deus, ele não decretou, não elegeu as pessoas, não fez nada disso ou daquilo por capricho, por aleatoriedade, nem por arbitrariedade. Como nós podemos pensar de pessoas. Pessoas que estão no poder, especialmente com uma forma mais irrestrita de poder, fazem coisas arbitrárias, certo? Conforme a viagem da sua cabeça, que muda como o vento muda. Mas Deus não. É tudo feito segundo o beneplácito da sua vontade, certo? Coisas boas e agradáveis. E tem um objetivo, né? Então o decreto tem um objetivo que visa o quê? Para a sua glória. Efésios 1 fala isso, né? Para a sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Então, os decretos de Deus sempre têm um objetivo, que é o quê? Porque dele, por meio dele, e para quem? Para ele. São todas as coisas. A ele pôs a glória eternamente. Amém. Isso não é egoísmo? Deus está decretando as coisas para si mesmo? Então, quando alguém faz as coisas para si mesmo, o que um ser humano faz, normalmente nós definimos isso como o quê? Egoísmo. Porém, para Deus, não tem como ser diferente. Deus é o sublime, né? Perfeito ser. É natural que tudo seja para Ele. A quem mais daremos glória? A quem será devida a glória por todas as coisas que foram feitas, senão aquele que criou todas as coisas? Não há nada acima de Deus, não há nada igual a Deus, não há nada comparável a Deus. É natural que todas as coisas sejam para a glória desse ser, que é o mais supremo ser de todas as coisas, de tudo que há. Não tem como ser diferente. Então, quando nós buscamos a nossa glória, o que nós fazemos? Diminuímos esse Deus que é excelso. Quando nós buscamos a glória em qualquer outra coisa que não seja Deus, nós estamos diminuindo a perfeição do nosso Deus. Certo? Então não tem como ser diferente, a não ser que todas as coisas, não tem como ser bom, perfeito e diferente, se não for para a glória desse ser que criou todas as coisas, que é perfeição, que é o padrão da perfeição. Então todos os decretos têm que ser para a glória de Deus. Por isso que tudo que nós fazemos, quer comamos, quer bebamos, ou façais qualquer outra coisa, façais para quê? Para a glória de Deus. Por quê? Por que nós existimos? Por que o cachorro existe? Por que as plantas existem? Por que todas as coisas foram criadas? Para Deus. Sem Deus, nada existiria. Sem Deus não tem como fazer nada. Como Cristo fala lá, longe de mim, fora de mim, nada podeis fazer. A causa primária, como está na confissão, ficando um pouco mais difícil também, ele fala sobre a causa primária ser Deus. Eu só posso estar aqui levantando a mão, impedindo que esse livro caia, não é por causa da minha força, é porque Deus existe. Ele é a causa primária de todas as coisas. Sem ele, eu não poderia levantar esse livro e manter ele em pé, ou sem cair, né? Sem Deus, nada permanece, nada existe, nada continua a existir. Por isso, a ele a glória, eternamente. Amém? Certo? Então, nada a ver com egoísmo. Um outro ponto, então, seria a abrangência, que a gente já falou um pouco, né? Então, Deus decretou tudo o que acontece, sobre qualquer coisa. Esses textos falam sobre a sorte, o acaso, né? Que a sorte se lança no recaso, mas os decretos, o plano, a decisão vem de quem? Vem de Deus. Então, quando a gente fala sobre sorte, quando a gente fala sobre acaso, a gente está falando o quê? Sobre a nossa ignorância. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Mas Deus sabe. E por que Ele sabe? Porque Ele decretou. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Então não existe nada que não esteja debaixo do comando, do poder, do controle do nosso Deus. Então seus decretos abrangem tudo. Tudo. De outra sorte, nós não poderíamos nem confiar nesse Deus. Nós não poderíamos nem aceitar as promessas que Ele colocou, como aquela bem famosa, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que ama a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, né? Romanos 8, 28. Por que isso acontece? Porque Deus, os seus decretos abrangem todas as coisas. Tudo, tudo, tudo. Tudo bem até aí? Aí a gente vai começar uma parte que
pode ser polêmica, a gente precisa de mais tempo, né? Então, vou deixar isso para domingo que vem, que seria sobre, por exemplo, criaturas que desejam mal, praticam mal, né? Como que está Deus e os seus decretos em relação a isso, como o exemplo clássico, né? Os irmãos de José, né? Que decidiram mal contra José. Então, como que estão os decretos e como que está Deus em relação a isso, a gente vai ver isso domingo que vem. Tá? Então, até agora, a parte mais geral. Deus é santo, Deus é perfeito, a Ele a glória, não é egoísmo, e Ele e os seus decretos são eternos, imutáveis e totalmente abrangentes. Não há nada no universo que fuja dos decretos do nosso Deus, que contraria os decretos do nosso Deus. Como Nabucodonosor falou, não há quem possa deter a sua mão. Ele usa o exército dos céus e o exército da terra. É Daniel 4, alguma coisa. Então, até aí, tudo bem? Alguma questão? É correto dizer, então, que coincidência tinha que ser fora do nosso... A gente não é proibido falar. A gente pode falar no sentido, não que são coisas fora, mas entender que tudo é governado pela providência do nosso Deus. Né? Algo que eu já ouvi muitos falando, né? Hoje em dia a gente não sabe mais o que é a providência do nosso Deus, especialmente pela medicina, que é maravilhosa hoje em dia. Antigamente, quando metade dos nossos filhos morriam, as pessoas sabiam muito bem o que era a providência divina. Hoje em dia, talvez não. Aí acabam atribuindo até mais com essas teorias que falam sobre o acaso, né? Ter poder, de até criar o universo, a gente acaba esquecendo um pouco o que é a providência divina. Mas se a gente fala coincidência, realmente entendendo que é Deus, pela sua providência, fazendo com que seus planos sejam feitos, tudo bem. Certo? Então, nesse sentido, tudo bem. Mais alguma coisa? Martin, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?